Congregação amada do Senhor, hoje vamos ainda falando assim, em relação ao coração. Semana passada a gente falou onde está o seu coração. E agora a palavra de hoje é mais assim uma exortação: não endureçais o seu coração. Um dos principais atributos que Deus nos deu foi o livre-arbítrio, foi a escolha. Ele colocou em nós. Ele poderia fazer, uma coisa que obedecesse a ele obrigatoriamente, mas este não foi o que Deus pensou para nós. Deus pensou em criar alguém que se relacionasse com ele, que o procurasse por escolha, não fosse obrigado. Então Deus deseja o nosso coração. E a gente pode escolher, ainda que haja limitações às escolhas, mas as circunstâncias não devem dirigir a sua vida e nem mandar, nas suas decisões. Então, não endurecer o coração é deixar Deus agir, é deixar Deus operar. Como fala? É dar espaço para Deus, na verdade. É não se achar tão todo-poderoso, tão maior do que tudo, tão cheio de certeza, tão cheio de si, tão arrogante, tão poderoso, Eu vou pedir você para assistir o vídeo até o fim e saber que essa exortação é importante para nós, porque Deus, Ele quer que tenhamos uma vida e uma vida em abundância. E isso tem a ver com não endurecer o coração. E por que é importante saber disso? É porque saber que nós temos o livre-arbítrio, lógico que todo mundo sabe, mas assim, ver um pouquinho mais sobre como funciona e o que é o endurecimento de coração, e saber que você pode endurecer o seu coração porque é uma escolha, isso não terá um fim bom. Então, assim, é para saber, Eu preciso de saber disso, porque é isso importante. E por que é importante? É porque se eu souber que eu posso endurecer o meu coração, eu vou procurar identificar. E se isso acontecer, eu vou fazer de tudo para evitar isso, para que eu tenha um bom futuro. A solução também para o endurecimento do coração é Jesus. Então vamos ver aqui algumas características de uma pessoa que tem o coração endurecido. A primeira, quer dizer, aqui não está em ordem de importância, a primeira delas que eu vou citar é que a pessoa que tem um coração endurecido, ela não consegue ver a forma como Deus está agindo na situação. Mesmo que as pessoas mostrem para ela, os familiares, irmãos, amigos, parentes, ela não enxerga. Ainda que a pessoa mostre, Deus está operando na sua vida, porque Deus tem muitas maneiras de operar. Ele é que conhece o nosso coração, é que sabe o que a gente precisa, porque cada um de nós, ninguém vai procurar um sofrimento, ninguém vai querer sofrer, Então, se o sofrimento está à nossa porta, pode ser uma forma do tratar de Deus, de como Deus quer que a gente enxergue a nossa vida. A pessoa de um coração endurecido, se ela estiver passando por dificuldade e ela vê que a situação melhorou, ela não vai mudar o coração, porque ela não reconhece que a situação está ruim, assim, de uma forma mais profunda que tem a ver com ela. Ela pode pôr a culpa em todo mundo, mas ela nunca vai olhar como essa situação ruim tem a ver com você. É sempre o outro que é culpado. O mundo está contra a pessoa. Uma pessoa com o coração endurecido, mesmo que ela espere algo de Deus, não ouve a Deus.
tipo assim, ela tem aquele conceito, né, de que Deus existe, que Deus, né, tem uma vaga noção de Deus, mas ela não ouve a Deus. Ela não tem a humildade de parar para ouvir a Deus. A pessoa de coração endurecido, ela espera que a palavra de Deus venha falhar. Tipo assim, né? Alguém falou uma coisa, ó, isso Deus vai fazer, Deus não vai fazer nada, Deus não está nem aí para nós. Então, são essas características de uma pessoa de coração endurecido. E eu quero começar aqui acompanhando a situação de uma pessoa de coração endurecido. Isso está lá em Êxodo, do capítulo 7 ao 11. No relato bíblico, a libertação do povo, que ficou 430 anos lá no Egito como escravos. Deus levanta Moisés para libertar e Faraó endureceu o coração em uma série de situações. Então, primeiramente, Moisés é enviado por Deus, pede a Faraó para libertar os israelitas, mas Faraó recusa, endurece o seu coração uma vez, duas, três, o padrão se repete, as pragas vão aumentando, e para Deus mostrar os seus sinais, à medida que as pragas avançam, o Faraó continua com uma resistência forte, recusando-se a libertar os hebreus, mesmo diante de eventos sobrenaturais, como as pragas das rãs, os piolhos, as moscas, entre todas as outras, né? Porque foram 10 pragas. Então, após cada praga, Moisés pede a liberação do povo e Faraó endurece seu coração repetidas vezes. A situação atinge seu ápice com a última praga, a morte dos primogênitos. Mesmo diante dessa tragédia, o Faraó insiste em não libertar os israelenses. O endurecimento do coração do Faraó é uma narrativa que destaca a teimosia humana diante das advertências divinas e a consequente manifestação do poder de Deus na libertação do povo hebreu. Tipo assim, Deus vai falando, a pessoa não ouve. Mesmo diante de coisas sobrenaturais, a pessoa não ouve, o coração está endurecido. Então, eu vou citar aqui as 10 pragas, qual era o que estava acontecendo e como foi o coração do Faraó. Então, a primeira praga foi transformar água em sangue. Deus transforma a água do Nilo em sangue. O Faraó não se move por isso. E o coração dele é endurecido. Até os magos deles fazem isso também. A segunda praga é que as rãs invadem o Egito. O Faraó pede a Moisés para interceder, prometendo libertar os israelitas. Mas Moisés orou, as rãs saíram, ele mudou de ideia e não deixou o povo ir. A terceira praga é dos piolhos. Os piolhos se espalham em todo o Egito. O Faraó não liberta e mantém o seu coração endurecido. A quarta praga é a das moscas. Então, um enxame de moscas invade todo o Egito. Inicialmente, ele concorda em libertar, mas muda de ideia após a praga ser removida. A cada uma ele pede para Moisés, ore Moisés para isso sair que eu liberto. Aí Moisés orava, a praga parava e ele não deixava sair o povo. A quinta praga é a peste dos animais. Então o gado egípcio é atingido por uma praga mortal. Mesmo diante dessa calamidade, o Faraó não cede à libertação dos israelitas, persistindo em seu coração endurecido. Em cada fase, o Faraó fica lá, ele promete, né, que ele instantaneamente ele vê que vem uma praga, ele faz uma promessa temporária e recusa obstinadamente, revelando a dureza persistente do seu coração diante dos sinais divinos. Aí vem a sexta praga. As pessoas e os animais egípcios são afligidos por úlceras dolorosas. Mesmo com o sofrimento causado pela essa praga por todo mundo, o Faraó não muda sua decisão e mantém seu coração endurecido. A sétima,
chuva de pedras. Pedras de granizo caem do céu, destruindo plantações e animais. O faraó admite seu pecado, fala assim, eu errei e tal, mas quando a praga cessa pela oração de Moisés, ele endurece novamente seu coração, recusando-se a libertar os israelitas. E antes da próxima praga, que é a 8ª, os próprios servos de Faraó, está lá em Êxodo 10:7, vou ler para vocês. E os servos de Faraó disseram-lhe, até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Quer dizer, as próprias pessoas que estavam ao redor dele viram que a situação estava péssima. E falaram, mas você ainda não sabe, Faraó, que Israel está destruído? Nem assim ele se comoveu, nem com seus próprios, né, as pessoas que circundavam ali a corte dele. Aí vem a praga dos gafanhotos. Então eles invadem o Egito, consumindo toda a vegetação restante que as outras pragas não consumiram. E o faraó novamente faz promessa de libertação, mas após Moisés orar e os gafanhotos saírem, ele endurece mais uma vez seu coração. Aí vem a 9ª praga, que é a praga de trevas, uma escuridão densa, né? Aconteceu no Egito por 3 dias. Quer dizer, que é coisa mais sobrenatural do que isso? Dia e noite ficar escuro? Mas, apesar da escuridão e o desespero, o faraó se mantém firme em sua decisão de não libertar os israelitas, demonstrando, né, a continuidade e o endurecimento do seu coração. Agora vem a última praga, é a morte dos primogênitos. Então, o primogênito de cada família egípcia é morto, desde o filho do faraó até os animais. Diante da tragédia dessa, que foi a última mais severa, o faraó finalmente permite que os israelitas partam. Mas assim que a praga passa, ele muda de ideia e persegue os hebreus. Ele vai com seus carros, suas carruagens, com todo o seu exército, até o Mar Morto, né? E encantua o povo, até que Moisés abre o Mar Vermelho e o povo passa seco, né? Então, essas pragas, cada uma mais intensa que a anterior, mostra o endurecimento progressivo do coração do faraó e a teimosia, a resistência à vontade divina, culminando, né, que a vontade de Deus é Deus, e ele fez com a libertação miraculosa dos israelitas. Então, assim, aqui é uma situação que fala detalhe por detalhe, que não foi uma coisa de um dia, de 2, né? Foi um endurecimento progressivo, consistente. E agora eu quero passar outras passagens sobre o endurecimento do coração. Nós vimos o endurecimento do coração de Faraó, mas agora a Bíblia fala do endurecimento do coração do seu próprio povo, apontando que não estamos livres de ter o nosso coração endurecido. Então, nós vamos ler o Salmo 95:8, que diz assim: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Então, nós vemos uma afirmação aqui, dizendo que o povo endureceu o seu coração. Então, você podia pensar, não, isso só aconteceu com o faraó é ruim mesmo. Mas não, aconteceu com o próprio povo que viu estes milagres, essas coisas acontecendo, e em várias situações o povo também endureceu o seu coração. E aí eu peguei alguns versos para a gente, né, dar uma olhadinha em 3 deles, para ver como é que circunstância, como é que acontece esse endurecimento de coração. Olha só, lá em Jeremias 5:3, diz assim: ah, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Então aqui está falando de um processo. As pessoas não querem ouvir a verdade. Não atentam para a verdade, para as coisas que estão sendo ditas. Às vezes a pessoa está sofrendo, feriste-os e não doeu. Deus às vezes está trazendo, né? Não sei se vocês já viram falar, se não é pelo amor, é pela dor, né? Às vezes a pessoa está diante de uma dor para ver se ela é sacudida, mas ela está ferida, mas não doeu.
estou firme, não é comigo, né? Então, eles, né, o coração duro, a pessoa, ela não quer receber a correção, não aceita a correção, endurece como uma rocha, não quer voltar, não quer mudar. Também Daniel 5:20 fala características, né, de coração endurecido, como é que as coisas acontecem. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Aqui está falando de um momento na vida de Nabucodonosor, né? Então, quando você tem seu coração exaltado, você não se humilha diante de Deus, você acha que você é maior que Deus. E aí o seu espírito endurece, a soberba, né? Essa arrogância, essa exaltação, ela cega os olhos. Então, a pessoa não enxerga, não vê. E aí ela é derrubada. Depois em Zacarias 7:11 também fala assim: sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Então, as pessoas que estão com o coração duro, elas não querem ouvir. Não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a palavra dos profetas, não quer ouvir a palavra de ninguém. É só ela que está certa, ela rejeita tudo. E olha que nós estamos num país que há liberdade de expressão em todo canto, né? Vamos dizer, eu acredito que só nas regiões onde existem as tribos que ainda não tiveram contato com o homem, ali a palavra de Deus não chegou. E Deus, claro, vai julgar com justiça. Mas em todo o resto, nós aqui na terceira cidade, não há aquela pessoa que não ouviu falar de Deus, que não ouviu falar de Jesus Cristo. Mas a pessoa endurece o coração. Então é um processo do endurecimento do coração das pessoas. Então, agora eu queria ir lá para Marcos, capítulo 3, verso 5, que diz assim: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Aqui Jesus está curando no sábado, mas os religiosos não aceitam isso. Mas olha que interessante, Jesus se condói da dureza do coração, do nosso coração. Por isso que ele promete que vai mudar o nosso coração de pedra para um coração de carne. Jesus mesmo promete isso. Tem uma saída, vem dele mesmo. Então, ele aqui estava diante, quem estava de coração duro aqui eram os religiosos, porque segundo eles não podia curar no sábado. Então, uma lei, uma regra, endureceu o coração deles. Jesus estava fazendo um milagre, curou o moço da mão mirrada, mas, né, uma parte das pessoas, especialmente as religiosas, não acreditaram. Agora, mais uma passagem, está lá em Marcos 8:17. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que razoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Então, se acontecido, estão os chegados de Jesus. Após a multiplicação dos pães, ele foi de barco lá para pescar e não teve pão. E aí Jesus está assim: mas vocês ainda não viram o meu poder? Como eu posso multiplicar os pães? Como eu sou poderoso? Vocês ainda têm o coração endurecido, perguntando: cadê o pão? Cadê o pão? Então, a gente, né, tá vendo aí coisas que não foi só com o faraó, que você pode falar que o faraó é ruim, né? A gente viu que o povo endureceu o coração, a gente viu que é um processo, né, que você não começa a não enxergar, que você se exalta, que você tem soberba.
Aí, se você é muito religioso, se tem muitas regras, você também, se rompeu sua regra, você também não vai acreditar. Mesmo que já aconteceu um milagre, você não acredita que na próxima situação vai ter outro milagre. Isso aconteceram com os apóstolos e os religiosos. Agora eu quero uma situação que Paulo, em Éfeso, então tá lá em Atos 19, versos 8 e 9, que diz assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Aqui tem uma outra característica. Então, Paulo estava pregando, os religiosos não ouviram, eles endureceram e não obedeceram. E, além do mais, ainda falava mal perante a multidão. Então, as pessoas de coração duro, elas às vezes não se contentam de não acreditar só para si mesmo. Elas ainda fazem questão de falar mal daqueles que creem, daqueles que seguem o caminho, né? Então, é mais um jeito que acontece o endurecimento do coração, mais uma coisa que as pessoas fazem, né? E agora eu vou pegar em Hebreus 4 versos que está falando, que está nos exortando. E aqui é o título, né, da mensagem de hoje, que eu falei: não endureçais os vossos corações. E isso está lá em Hebreus 3:8. Como na provocação, no dia da tentação no deserto. Está se referindo lá ao salmo que a gente leu, 95:8. Não endureçais. No Hebreus 3:13 diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, essa possibilidade de endurecimento, ela pode acontecer durante a sua vida. E aqui Paulo está falando o quê? Olha, vamos exortar uns aos outros, vamos, porque a palavra, o evangelho, é para viver em comunidade, em comunhão. Então é importante essa troca de ideias, essa troca de opiniões e de exortação, que é um chamar a atenção, porque às vezes a pessoa está tão envolvida que ela não vê. Então está escrito: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, não é para eu deixar para amanhã, para depois da manhã, falar alguma coisa, se você notar que alguém está com o coração endurecido. Claro que a exortação tem que ser com amor, né? Mas você aqui está falando para a gente falar uns para os outros, para que nenhum de vós endureça o coração pelo engano do pecado, né? Porque o pecado cega, aí você não vai ver, que você já não está percebendo mais a ação de Deus na sua vida. Em Hebreus 3:15 fala assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos coração como na provocação. De novo, se referindo ao passado, às situações que estão escritas na Bíblia para o nosso ensino. Tudo que está lá na Bíblia tem um propósito. Está lá porque foi relatado, foi narrado uma situação que, ao observarmos, isso nos traz ensino, isso nos leva a evitar essa situação. Então, Paulo continua a dizer: hoje, se ouvir a sua voz, não endereçais os vossos corações, atente para Deus. Se você ouvir falar de Jesus hoje, abra o seu coração, abra os teus olhos, os teus ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É Jesus te chamando, é Jesus apelando para você. Olha, eu estou aqui, não endureça o seu coração. Eu tenho um futuro, um bom futuro para você. Eu tenho vida em abundância. Apegue-se a mim e você verá. E em Hebreus 4:7 diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quer dizer, é a mesma exortação, mas aqui o que a importância é lembrando de Davi, né? Davi escreveu os Salmos, ele falou: não endureçais os corações como na provocação. Aqui o autor de Hebreus faz de novo essa lembrança, e agora ele fala:
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, é uma exortação. E agora, eu quero apenas, já indo para a conclusão, fazer uma relação com aquilo que a gente falou. O que é um coração endurecido? Então, eu disse lá no começo, né, quando a gente definiu, uma pessoa com coração endurecido não consegue ver a forma como Deus está agindo na situação, mesmo que familiares próximos, parentes, amigos lhe mostrem. Veja que os servos do faraó disseram para ele libertar o povo, porque o Egito estava destruído, mas ele não enxergou, ele não ouviu. A pessoa com o coração endurecido, se estiver passando por uma dificuldade, percebe que a situação melhorou, ele não muda o coração. Porque ela não reconhece, né, a situação ruim que está envolvida. O faraó não percebia, né, que o Egito estava destruído. Então, o que o faraó fazia? Ele prometia que ia libertar o povo. Depois que Moisés orava, ele se arrependia, mudava de posição e não deixava o povo ir. E uma pessoa com o coração endurecido espera que a palavra de Deus venha falhar. Mesmo que ele não acredita, mas ele já ouviu falar que tem um Deus. Então o faraó não acreditava que as pragas não iam atingir os israelitas. O gado deles não morreu, os primogênitos não morreu. Então a pessoa de coração duro espera que Deus venha falhar. Então, já indo para a conclusão, eu quero chamar o versículo de hoje, o versículo-chave, foi Hebreus 4:7. Determina outra vez certo dia. Então, aquilo que foi dito lá atrás, pelos profetas, pelos salmistas, a gente traz a memória. Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, agora, hoje, agora, o dia que você está vivendo, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então, como eu gosto de fazer, vamos declarar, né? Porque a palavra tem poder, tudo foi criado pela palavra. É claro que você dizer uma palavra automática não vai funcionar, mas eu quero, né, pedir a Deus que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, que você possa repetir após mim, com um coração de carne, um coração amolecido. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Eu continuo a examinar o meu coração. Se tiver nele dureza, remova, Senhor. Dê-me um coração novo. Dê-me um espírito novo. Tire de mim o coração de pedra e me dê um coração novo, um coração de carne. Eu creio que isto é verdade e que através de Jesus eu posso ter o meu coração mudado e deixar de ser de pedra para ser de carne, para não ser endurecido. Em nome de Jesus Cristo, o Messias de Israel. E agora, para fechar, eu vou orar. Antes de orar, eu vou pedir, compartilhe essa palavra, curta a página, comente, né? Quem sabe alguém neste momento pode precisar de ouvir essa palavra. Então eu vou orar. Senhor meu Deus, eu agradeço por mim e por cada um de vocês que me ouve, por estarmos vivos, por termos um coração de carne. Senhor meu Deus, eu agradeço pela vida em abundância que o Senhor preparou para nós. É o desejo do Pai que tenhamos essa vida e vida em abundância. Senhor meu Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações. Guarde o coração de cada um pelo Espírito Santo de Deus e a paz de Cristo inunde o seu ser. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Deus abençoe. Muito obrigada a vocês que ouviram até aqui.